E então Francisco saiu a caminhar. A região é muito bela. É uma região de lavanda, de onde se faz o perfume lavanda. É uma região agradável, montanhosa, mas é uma região de encantos. A Úmbria é conhecida na Itália como uma região de encantos e de belezas. E certo dia ele vai andando até uma velha igreja que estava em ruínas. E naquela melancolia que tomava conta da sua alma, ele se adentra na igreja, ajoelha-se, e lá tem uma estátua, uma cruz medieval. É uma cruz diferente. É uma cruz que tem 2 braços, e ali está o Cristo, contemplando a igreja que tem o teto caído e as paredes rachadas. E ele se ajoelha. Ele está buscando, todos nós. Estamos sempre buscando alguma coisa que nem sabemos o que é. E ali, quando ele está profundamente mergulhado na tristeza, ele ouve uma voz: Francisco, repara a minha igreja que está caindo. Ele assusta-se. E a voz diz novamente: Francisco, não vês que a minha casa está caindo? Ergue-a. Ele olha para um lado, para o outro, e tem a impressão que é aquele Cristo naquela cruz. Ele olha e parece perceber que a voz diz: Francisco, levanta minha casa que está caindo. Ele é tomado de uma grande paixão, vai para casa, vende tudo que tem, roupas, tecidos, apanha tecidos do pai, vende-os e pega o dinheiro e vai ao padre da igrejinha chamada São Damiano e diz: aqui está, para erguer a igreja. E era uma importância muito alta. O padre diz: mas como? Não, esse dinheiro é meu. Eu não furtei de ninguém, não, mas eu não posso aceitar. É uma importância muito alta, claro. Mas eu quero dar à igreja porque Jesus me pediu para reconstruí-la. E o Papa percebe que ele estava no delírio. A tristeza, a exaltação, seria uma depressão bipolar, como na atualidade. A melancolia, a exaltação. E foi e entregou o dinheiro ao pai. O pai chamou e deu-lhe uma surra. Naquela época os pais batiam nos filhos. Agora não, agora é a turma que bate nos velhos. Está tudo tocado, mais ou menos. Mas ele tomou uma surra muito grande, porque ele estava usando os bens que não lhe pertenciam. Ele tentou compreender, mas não havia como compreender, não era para erguer a igreja. Foi então que ele teve um sonho, mas um sonho curioso. Ele entrou numa sala muito bonita, e era uma sala da cavalaria. Ali estavam lanças, ali estavam indumentárias, ali estavam troféus, ali estava a indumentária dos animais. E então uma voz disse: Francisco, tu preferes servir ao servo ou ao Senhor? Isto é, tu preferes se dedicar ao mundo ou àquele que é o dono do mundo? E ele diz: eu prefiro me dedicar ao chefe, ao patrão, ao dono do mundo. E este sonho faz que ele perceba que os valores da terra são muito transitórios. Ele estava atrás de uma coisa que o preenchesse profundamente. Então, ele vai para casa ainda sob esse aspecto e começa a distribuir os tecidos do pai. Eram tecidos valiosos, brocado, veludo, que ele comprava no sul da França. Ele viajava, a cidade é mais ou menos perto, ele era casado com uma jovem francesa que viera daquela região. E então, quando o pai chegou e soube da extravagância do filho, deu-lhe outra surra. E disse-lhe, depois de o aprisionar, colocar ferros e colocar no porão, preso. A mãe soltou. E quando o pai chegou, levou-o até a igreja, diante do cardeal de São Paulo. Era o cardeal da igreja de Assis, que será um grande amigo do rapaz Francisco. Ele disse: esse é um estróina, vai levar-me à miséria. Então eu desejo que a igreja estabeleça o direito que ele tem, porque eu quero negar tudo para ele, quero retirar-lhe toda a herança. E ali na porta da igreja, diante da cidade, a curiosidade do povo,
O padre, o cardeal, a autoridade máxima, decreta que ele não tinha direito a nada do pai. Ele, no arrobo, disse: bem, mas essas roupas são também dele. Tirou-as, ficou absolutamente nu, usava-se um calção, e saiu até uma lata de lixo, pegou um capote velho, vestiu, amarrou uma corda e disse: nada mais eu tenho agora com você. O meu pai é o que está nos céus. Nasce aí a figura deste homem revolucionário. Porque a partir de então ele foi morar com leprosos. Há uma região aí de Assis em que o rio faz uma curva. E por isso é chamado Rio Torto. Rio Torto. Havia uma casa abandonada em que os leprosos ficaram. E ele passou a ficar com eles, a atendê-los, ajudá-los. E passou a sentir a presença doçurosa de Jesus. Ele caminhava em reflexão um dia pela estrada e vê um leproso, que sempre causa horror. O leproso se aproxima, os lábios em ferida, distende a mão, parte da cabeça está coberta, e Francisco, com náusea, vê aquela mão purulenta, toma e beija os lábios feridos do estranho. Então a história conta que era Jesus. De repente transfigura-se e ele sente o ardor, a ternura, o calor que se emanava daquele homem. E a partir daí, Francisco foi carregar pedras para erguer a igrejinha de São Damiano. Carregar nos ombros, ele era frágil. E a falar a respeito do Evangelho. É necessário viver a doutrina do amor e da paz. Porque a vida não tem outro sentido. Tudo é ilusão. E a ilusão passa. A realidade é que somos seres imortais. E as pessoas achavam que ele havia enlouquecido. O pai tinha vergonha. Não lhe dava oportunidade de voltar em casa. E é nesse ínterim que um dia o homem mais rico da região leva-o à sua casa, porque ele comia restos. E as pessoas são perversas. Sujavam os restos e davam para ele. E ele agradecia sorrindo. Não dava importância. Mas então esse homem rico leva-o e ouve-o falar de Jesus. Aquele homem que penetra em nossa alma, que nos ama, que nos perdoa, que nos dá reações para o bem, que tira de nós as dificuldades. E o homem ficou tão impressionado, que no dia seguinte deu tudo, palácio, joias, roupas, libertou os servos, os escravos, e no meio da praça atendeu aos miseráveis e ligou-se a ele. E mais outro, e mais outro. E um dia eram 4. E ele queria pregar o Evangelho. Mas ele queria pregar de uma forma diferente. Não com palavras, não com roupa chique. Ele queria pregar a verdade. Queria falar de um homem que venceu as próprias paixões, as misérias humanas, que era capaz de mudar-se, porque é muito difícil nós mudarmos, mas que falava doce, que era amigo de todos, dos miseráveis, e por isso convivia com os miseráveis, mas não se tornou miserável. Era diferente, por mais que desejasse ser igual. Falava o que todo mundo falava, mas ninguém falava como ele falava. Então nasceu aquele grupo, e Francisco fez uma cruz no chão, e disse: é da vontade do Senhor que um vá para o norte, outro vá para o sul, alguém para o leste e o outro para o oeste. Nós vamos conquistar o mundo. Vamos pregar o Evangelho. E saíram. Cada qual foi para um lado, com a data de retorno. E conta que um deles foi para a Alemanha. Mas eles somente falavam
a língua da Úmbria, que era um dialeto. Ainda não havia o idioma italiano, conforme conhecemos. Era o dialeto e a língua latina. Dessa forma ele foi. E quando chegou numa região, os alemães, vendo aquele homem estranho falando sobre Jesus, perguntaram: você é a representação de Satanás? Ya. Porque eles só sabiam duas palavras, ya e nein. Então você veio nos converter? Nein. Deram-lhe uma boa surra. E ele voltou para casa, ferido, quebrado. E Francisco percebeu que não era exatamente assim. Riu muito. Achou notável. E quando eles eram 11, com Francisco 12, resolveram falar com o Papa para fundar uma pequena ordem. É a segunda fase da vida de Francesco. Ele suavemente vai a Roma e vê o luxo, a pompa do Vaticano. Não vai recebido, porque estava inclusive de pés descalços. Havia um protocolo, a etiqueta. E ele ficou lá embaixo por 3 dias e 3 noites. E os amigos diziam: Francisco, nós não seremos recebidos, seremos. E ele disse que seremos. E foi nessa situação que o Papa teve um sonho. O Papa Gregório, o homem mais poderoso do mundo. Ele destronava reis, ele fazia reis, ele conquistava terras. E ele teve um sonho impressionante. Ele sonhou que havia uma torre, e era a igreja. E a torre estava caindo. Então chegou um pedinte e segurou a torre. Ele ficou impressionado. Não soube traduzir. Então, lá do Vaticano, da sala da igreja de San Giovanni Maggiore, São João Maior, ele chegou à janela e olhou para baixo. E viu aqueles mendigos lá embaixo. Chamou o cardeal de São Paulo, notem, que era de Assis, e perguntou: quem são aqueles? O cardeal disse: é Francisco. E os seus amigos queriam falar com o Papa. E por que não falaram? Não puderam. Mande chamá-los. Sentou-se no trono de ouro e vieram aqueles 12 pobrezinhos, até assustados, não sabiam entrar. Foram olhando a pompa, o poder, os cardeais de chapéu vermelho, as joias, o poder, o lastro de mármore, o piso, a glória da igreja. Eles ficaram assustados. Então o Papa pede que ele fale. E ele fala em um péssimo latim. Não sabia a língua. Falava o seu idioma, falava o francês, por causa de sua mãe, o dialeto da região e um pouco de latim. Queria que fosse nomeada uma ordem que tivesse por base a pobreza total, a castidade, a humildade. Esses 3 requisitos seriam nossa ordem. E o Papa disse: meu filho, e o que é que vocês têm? Nada. Mas não pode. Sim. O Evangelho diz que pode. O Papa diz: não, não pode. E o cardeal está assim: cuidado. Você está indo contra o Evangelho. O Evangelho diz exatamente isto. Aí o Papa caiu em si e disse: bem, façam assim, tentem, eu lhes dou a minha palavra, e noutra oportunidade eu faço a ordem. Eles voltaram a pé, de Roma até a Úmbria. 1 semana numa boa, caminhando, subindo o morro, descendo o morro, comendo restos, pedindo esmolas. Mas não pedia a esmola apenas, pedia ajuda e trabalhavam para pagar. Não eram ociosos exploradores. Se algum camponês dava uma ave que eles matavam e comiam, eles trabalhavam no solo para pagar. E nunca aceitavam além do que era necessário. Então voltam para Assis e começa a sua palavra generosa na própria igreja. E a igreja enche